Oi, oi, aqui quem fala é o Guigo e este é o Páginas Livres, um podcast com papo sobre literatura com quem faz a literatura independente. Hoje eu vou conversar com uma autora independente que escreve romantasia. Natasha Lorentzen é formada em História, com mestrado em História Social, ama gatinhos, lasanha e pizza, entre muitas outras coisas, e escreve um tanto de fantasia romântica. Ela tem a trilogia Através do Tempo publicada e a série de livros Coração Desvelado em andamento. E vamos falar um pouco disso tudo hoje. Seja muito bem-vinda, Natasha. Você tá bem? Obrigada, Guigo. Estou bem, sim. É um prazer falar com você, certo? Obrigada pelo convite para o Páginas Livres. Estou muito feliz com essa oportunidade de falar sobre literatura independente no Brasil e sobre um pouco do meu trabalho. Que maravilha. Então vamos começar aqui o nosso papo com uma pergunta assim mais do começo, né? De como você começou a sua trajetória. Eu vi que você começou a se interessar por literatura lendo gibis e HQs. Como foi desse tipo de leitura, né? Como os gibis e HQs, que você resolveu escrever fantasia e romance? E se os quadrinhos tiveram alguma influência no meio desse processo? Gente, isso é uma história longa, hein? Vou resumir. Vou resumir porque é um podcast, não é um documentário. Vamos lá. Eu venho de uma família de leitores, certo? A minha mãe, ela é formada em literatura francês e latim, certo? Olha lá. Mas ela teve que parar de trabalhar, de dar aula por uma série de coisas. Então, minha casa sempre foi muito cheia de livros, tá? E desde criança, meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, sempre leram muito para mim. Faziam aquelas leituras à noite, de ler livros, né? Aquele incentivo que eu, como professora também, né, como educadora, sempre falo muito para as famílias, que a gente tem que dar o exemplo, se a gente quer que os nossos filhos leiam, que os nossos jovens, crianças leiam, a gente tem que dar o exemplo, né? Desde cedo. Então, eles liam muitos livros para mim e conforme eu fui ficando mais assim independente na leitura, eles passaram a comprar gibis, HQs, né? E eu comecei a ter esse hábito da leitura. Então, eu viajava muito na maionese, eu tinha assim, amigos imaginários, saca? Aquelas coisas. Então, eu inventava histórias para brincar, né? Aquela coisa assim, meus amigos imaginários estão fazendo coisa. Aquelas histórias que eu via nos livros, nas HQs, eu imaginava que eu estava vivendo aquilo, entendeu? E aí eu contava aquelas histórias para mim mesma, viajando assim e tal. E aí eu lembro, teve uma coisa que me marcou muito na minha infância. Eu tinha uma cuidadora, uma pessoa que cuidava de mim para minha mãe e meu pai poderem trabalhar ainda, né? Meu irmão ainda não tinha nascido. Eu lembro até hoje que eu tinha assistido um filme de terror, e aí eu refiz aquele filme de terror todo na minha cabeça com as minhas ideias, né? E aí eu fui contar para minha babá, né? Eu tinha uns 7 anos nessa época, eu fui contar para ela e tal, viajando assim, como é que era aquele filme de terror e tal, e ela ficou assim, vidrada, né? E tal, uma contadora de história profissional, uma contadora de história, aí imaginava um monte de coisa e tal. Mas eu ainda não tinha essa ideia de que eu seria uma escritora, ainda não tinha isso, né? Isso só foi acontecer mesmo, tá, com meus 14 anos. Olha, eu tenho, essa carinha não diz, mas eu tenho 44, com meus Não 14 diz mesmo? anos, há 30 anos. Há 30 anos tinha nem computador, Guigo. Com 14 anos, meu pai me deu de presente, né? Porque a gente fazia curso de datilografia naquela época. Meu pai me deu de presente uma Caramba. máquina de escrever, olha só. E aí, caramba, eu falei assim, nossa, olha aqui, vou poder aquelas ideias loucas que eu tinha, colocar tudo na máquina de escrever. Comecei a escrever. E aí eu comecei a escrever, foi justamente uma história que eu tô escrevendo hoje, mas não tem nada a ver com a história que eu tô escrevendo hoje. Uma história, um conto de vampiros, com 14 anos, Olha né? só, já começou nos vampiros. E aí comecei nos vampiros, sempre fui apaixonada por vampiro. Aí comecei a escrever história de vampiro lá. Eu larguei de mão, 14 anos, adolescente, queria era pirar, né? E aí larguei de mão e nunca mais tomei isso, né? Nunca mais tomei isso. Mas aí respondendo, voltando tudinho, que eu viajei aqui, né?
voltando à tua pergunta, claro, as histórias infantis, as HQs, né, as histórias, os livros em casa, tudo isso teve uma grande influência, né, porque ter isso próximo a mim acabou contribuindo para libertar mais a minha criatividade, a minha imaginação, né, porque os meus pais sempre foram muito incentivadores disso, eles nunca podaram essa imaginação criativa que eu tive, Que certo? legal. Não, é muito legal que hoje, assim, né, eu enxergo que tem dois caminhos para uma pessoa começar a ler e futuramente talvez escrever. Ou vem aí da família mesmo, né? Ou vem de um interesse próprio que normalmente acontece mais tardio, né? Eu, por exemplo, só fui me interessar por literatura depois dos 20. Então aí, porque em casa eu não tinha esse incentivo todo, mas é muito legal ver como as histórias são muito diferentes, né? De contato com a literatura e das pessoas que a gente conversou até agora aqui no Páginas Livres. Você foi a primeira que começou nos gibis e HQs, então é muito legal nas histórias infantis, né? E você já respondeu com quantos anos você começou a escrever, né? Que foi com 14. Inclusive, eu também estava lendo Zen na Arte da Escrita do Ray Bradbury, que ele menciona de datilografar. Eu pensei, caramba, olha só que coisa. Mas dentro disso, né, dentro dessa trajetória que você tem com a literatura, que até você fala que mais recentemente você retomou, com quantos anos você retomou a escrever e levou isso a sério de fato? E se você já tentou outras temáticas além de fantasia e romance? Certo. Aí, né, eu comecei a ter uma ideia de que eu queria escrever algo, né, algo mais encorpado, escrever um livro, divulgar realmente alguma coisa, foi em 2008. Né? 2008 eu já estava ali, estava num momento assim de dúvida em algumas coisas em relação a trabalho, faculdade e tal. E aí cara, eu quero fazer alguma coisa útil assim com as minhas ideias, né? Mas não foi ali que eu realmente escrevi, né? Eu estava pensando ainda. Eu comecei em 2008 para 2009 pensar realmente em um livro, né? Um livro de romance, porque eu realmente gosto muito de romance, né? Eu acho que é porque também tem essa influência da literatura que tinha dentro de casa, era muito romance, né? Romance francês, romance português, a literatura que minha mãe consumia, né? E o que acontece? Eu queria escrever alguma coisa, mas eu só fui escrever mesmo e publicar o meu primeiro livro em 2015. Olha a distância que foi, né? Sim. Porque aí eu tinha trancado a faculdade em 2008, eu voltei para a faculdade no segundo semestre de 2009, né? E aí que eu terminei a faculdade em 2010, aí emendei no doutorado, que eu tive que estudar, fazer uma prova para o doutorado, e aí foram 2 anos de doutorado que eu terminei em 2013, né? E aí que eu fui, aí eu parei, né? Eu falei assim, não, agora eu vou dar uma respirada, fazer uma coisa mais divertida, vamos dizer assim. E aí é que eu, depois que eu terminei o doutorado, é que eu fui, não, agora eu vou pesquisar, parar, pensar, e aí que foi um ano assim, vamos dizer, 2014, que eu fiz assim, escrevi o livro, pesquisei, para em 2015 publicar, entendeu? Foi assim. Então é um processo assim, quando a gente tá de fora, a gente não vê, né? Que a gente acha que é tudo muito rápido, mas o seu processo de escrita levou aí um bom tempo, né? O meu levou, o meu levou. E é muito legal ver isso. E você mencionou que você é doutora, então, né? Você fez. Você... Eu sou doutora em Ciências Sociais. Eu concluí o doutorado agora, por conta da pandemia teve um atraso, né? Aham. Agora em junho desse ano, 2023. Que demais, parabéns. Obrigada. E como você acha assim que essa sua formação de história, mestrado em história social, o doutorado, como que você acha que toda essa educação que você teve é, profissionalizante te ajudou na escrita, ou se tem algum impacto nas suas obras, tem alguma influência? Com certeza tem. Porque, por exemplo, o primeiro volume da trilogia Através do Tempo, Por Todas as Minhas Vidas, né?
ele começa em Constantinopla, ele não é um romance dos dias atuais, ele vai de Constantinopla em 853 até a Primeira Guerra Mundial, né? Então ele é um romance todo, vamos dizer assim, de época, né? São 6 vidas que a personagem tem em 6 épocas diferentes. Então ali teve todo um trabalho realmente de pesquisa. Eu fui pesquisar como é que era a vida em Constantinopla antes da invasão turca, né? Quais eram os locais que as pessoas circulavam, os nomes mais utilizados, a mesma coisa quando foi para fazer o Edmund, que é o Cavaleiro Templário, né? Quais eram as características ali dos Cavaleiros Templários, como é que surgiu, o que eles acreditavam, uma série de coisas que às vezes a televisão mostra de um jeito para romantizar, e não é bem assim, né? Fica aquela coisa do cavaleiro, coisa linda, né? E não é bem assim, né? Eles são homens, né? Homens normais, cheios de contradições, de medos, de defeitos, de problemáticas, né? Quem era cavaleiro templário geralmente era o segundo filho da família, nobre, porque não podia assumir, herdar as coisas do pai, né? Então ele tinha que buscar uma outra função. Então tudo isso foi pesquisado, né? Todos os locais que estão lá na obra, né? Os condados, os locais na França, na Inglaterra, tudo aquilo ali, as catedrais, tudo aquilo ali foi pesquisado. Não estão ali, é a imaginação doutora. Não, foi pesquisado mesmo, né? E foi bom, eu acho que foi bom ter escrito depois que eu terminei o mestrado, porque o mestrado contribuiu muito para ampliar essa ideia de pesquisa histórica, entendeu? De como fazer a pesquisa com mais esse rigor, entendeu? E foi muito bom nesse sentido. E é uma coisa que estou trazendo também, os leitores estão gostando, para a série do Coração Desvelado, que é a série dos vampiros, né? Que também começa muito anterior, né? E tem muita coisa histórica também acontecendo nessa série. A gente já falou de Carlos Magno, da Coração do Carlos Magno, o pessoal está gostando, então tá bem interessante. Nossa, que legal isso. É muito. Deve ser muito interessante assim, ter essa viagem histórica só numa série de livros, né? Mas eu imagino que tem que ter muita organização e planejamento, mas não só isso, né? Você tem que ter um processo criativo que não é só criativo, mas envolve muita pesquisa da realidade, é o que você falou, né? A gente tem o imaginário de Cavaleiro Templário que deve ser zero condizente com a realidade, né? E você tem que fazer uma pesquisa e viver uma outra época de uma maneira ali, tentar enxergar essa outra época. Como que é a organização para esse processo criativo, né? Antes de entrar assim na questão de planejar uma trilogia, mas o processo de fazer uma obra que passa em tantos tempos da história. Rapaz, é assim. Eu vou te dizer como é que é. Assim, primeiro vem. Para mim, eu vou te dizer assim, para mim mesmo, né? Como é que funciona para mim? Eu geralmente sonho com as coisas que eu quero escrever. Que legal. Entendeu? Eu tenho um sonho. Eu falo assim, caramba, isso dá um livro, entendeu? Foi assim, né? Aí eu sonho. Aí quando eu sonho com alguma coisa, né? É sempre assim. Aí eu sonho, isso aqui dá um livro. Essa história que eu sonhei dá um livro, aí dá aquele estalo, né? Aí eu vou pro planejamento. Peraí, mas não pode ser do jeito que tá no sonho, claro. Aí eu vou pro planejamento. É um livro só? Será que dá para contar? Aí começa, né, o desenrolar da história. Aí como é que eu começo, Guigo? Com o personagem principal, né? Tem que ser sempre ele, ou ela, né? O personagem principal. Que vai mover toda a trama, né? Esse personagem principal, como é que eu vou contar a história dessa pessoa? Um livro só dá conta? Eu vou precisar de 3, vou precisar de 5, né? E aí eu vou fazendo o meu planejamento, né? A minha ideia. Como foi, por exemplo, com a trilogia Através do Tempo, né? Que eu fiz o primeiro livro, o segundo livro não é a continuação, é um retorno
que seria o primeiro livro, né? É o que acontece antes do primeiro livro, e aí vem o terceiro, que é nos dias de hoje. Então, deu uma quebrada, né? Assim, tudo ficou meio louco, mas ficou bem legal. Então, aí eu falei assim, como é romance com fantasia, né? O que eles chamam hoje de romantasia, que é colocar o romance como uma coisa principal na fantasia, porque se você tirar o romance da fantasia, não tem a aventura ali, a história das personagens, né? Então eu precisava o quê? Ver como é que ia se desenrolar o romance desses personagens, que é um triângulo amoroso, né? Um triângulo amoroso que vem de longa data, né? Por isso, trilogia através do tempo, né? Vem de muitos, muitos séculos. Então, aí eu precisava desenrolar isso através de muito, muito tempo. Aí eu vim, peraí, mas quanto tempo vai ser? São 3 personagens, eu preciso contar a história dos 3, né? Então, realmente precisa de um planejamento muito grande, mas como eu estou te falando, eu começo sempre com o personagem principal. O que eu quero desenvolver desse personagem? Começo, meio e fim. Como eu quero que ele chegue lá no final da minha história, entendeu? Então, quando eu começo a escrever, eu já sei exatamente o que vai acontecer no final, já tenho ideia. Eu posso não saber todas aquelas peculiaridades, aquelas coisas cotidianazinhas que vão acontecendo ali no ritmo da história, entendeu? Mas eu sei o que vai acontecer no final. No final, eu quero que seja assim, entendeu? E não muda, vai ser desse jeito mesmo. Vai morrer, não sei o que, eu mato um monte de gente. Morre, gente, meu Deus, eu mato mesmo, vai. Mas vai chegar lá no final, vai ser desse jeito, entendeu? Então, realmente tem todo um planejamento. E aí vem toda a questão da pesquisa, entendeu? Eu não começo a escrever assim, louca, assim, não. Vem toda a questão da pesquisa, do que eu quero. Por exemplo, a série dos vampiros agora, do Coração Desvelado, né? Já sei tudo que vai acontecer do começo ao fim, então já tá tudo marcadinho, o que vai ser em cada livro. Tá? Todos os personagens principais já estão definidos, então tá tudo certo. Então basicamente, acho que né, por isso que talvez o seu processo de escrita, como você escreve livros em séries, né, trilogias e tal, talvez tenha que ter mais organização e mais essa preparação de terreno, porque eu sempre imaginei assim, pô, como que uma pessoa escreve o primeiro livro, aí sei lá, tem 5 livros na série, como que ela lembra, né, como que ela conecta um ponto ali do terceiro, do quarto, do quinto livro com algo que aconteceu no primeiro, né, mas pelo que você estava explicando, você deixa o terreno tão bem preparado que você já sabe o plot de cada livro da série, né? E tudo que acontece você só vai conectando com o dia a dia ali da personagem. Ah, mas aí a gente faz árvore genealógica, tem tudo. Tudo pregado. Se você olhar aqui a parede do meu escritório, é árvore genealógica, lista de clãs, entendeu? Ali mais atrás, ó, se tu olhar ali, ó, tem as fotos dos personagens, ó, bem definidos, então, primeira, segunda, terceira geração. Então, tem tudo isso, é como tu falando, é um planejamento mesmo que desde o primeiro personagem, né, quando ele nasce lá, até quando a gente quer chegar no último, tem tudo, porque senão realmente, né, a gente com muitos personagens, que eu trabalho com muitos personagens, né? Para quem não gosta realmente de livros com muitos personagens, né? É meio inquietante ler um livro meu, porque tem personagem demais. Agora, como eu trabalho com muitos personagens, né? Acaba que se eu não fizer, né? Não sei outras pessoas, mas se não fizer isso, eu vou esquecer, eu vou me perder. Então, tem uma linha do tempo aqui. Tem tudo aqui que você imaginar aqui nas paredes aqui, entendeu? Para ficar tudo bonitinho. Eu pude ver ali, né, o quadro dos personagens que você me mostrou. Você faz essa organização 100% física, assim. Tipo, você faz, você imprime ou você escreve à mão e coloca na parede para sempre estar na sua memória ou você organiza de outro jeito? Não, eu organizo tanto físico quanto no computador, porque às vezes eu não escrevo aqui no escritório, eu vou para o meu quarto, eu vou para outro lugar, eu saio, levo o notebook, entendeu? Mas como eu gosto de estar escrevendo e não estar abrindo e fechando aba de computador, eu gosto de estar escrevendo direto, né, no computador,
Eu prefiro que fique físico, porque aí eu já só levanto o olho e já, é isso, entendeu? Eu Que prefiro legal. assim. Ou dou uma virada, é assim, entendeu? Que aí eu já não perco o ritmo da escrita. Porque senão você Entendeu? vai para uma aba, você navega a aba e se perde, Aí né? abre, às vezes demora para abrir a aba, ixi, é uma confusão, não. Aí eu prefiro que fique tudo, entendeu? Mas tem também tudo direitinho no computador, tem as pastas separadas para cada um, tudo bonitinho, cada livro tem a sua pasta, as suas coisinhas, tudo separadinho. Eu sou Oh, muito organizada. muito legal. É muito interessante essas conversas que eu tô tendo, porque cada pessoa tem um processo criativo diferente e acho que vale sempre as pessoas testarem, né? Se a pessoa quer começar a escrever, testa o seu, testa o de outra pessoa, testa inventa um, que uma hora você encontra o processo criativo certo para você, né? Com Você, certeza. você já começou escrevendo tendo esse processo criativo ou ele amadureceu com o tempo? Não, ele amadureceu com o tempo. Quando eu cheguei no livro 3 da trilogia, que realmente ali começou a brotar personagem demais, né? Porque o livro 3 da trilogia Através do Tempo se passa nos dias de hoje, tem muitos personagens humanos e tal. Aí eu senti realmente a necessidade de começar a organizar dessa forma mais física, entendeu? Porque até então eu não fazia isso, ficava tudo realmente no computador e eu lá consultava de vez em quando, mas aí eu preciso realmente de uma coisa mais física para não ficar abrindo e fechando pasta, entendeu? Foi melhor assim para mim, mas eu acredito nisso, que cada um tem o seu jeito. Por exemplo, eu vi uma entrevista do Stephen King que ele fala que esse negócio de ter um caderno de anotações, o escritor não tem que ter, que isso não sei o que, criticando quem tem caderno de anotações. Eu tenho caderno de anotações, entendeu? Eu levo para tudo quanto é lugar, porque às vezes eu olho uma coisa na rua, Guigo, e eu falo assim, gente, eu posso usar isso bem aí no livro, entendeu? Me chama a atenção. Às vezes é uma posição que uma pessoa tá que me Sim. chama a atenção. Eu falo assim, olha o jeito que essa pessoa tá, isso daí o personagem tal cairia muito bem. E aí eu anoto, entendeu? Ou uma situação que acontece, ou uma coisa que eu lembro. Então, para mim, não tem nada demais, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu levo caderno de anotação para onde eu for, se eu for para a clínica, para a fila de não sei aonde, eu levo um caderninho de anotação, porque não tem problema nenhum. Tem gente que prefere anotar no celular, né, entendeu? Sim. Sabe? Então, isso daí vai muito de cada pessoa, do que é melhor para ela no seu dia a dia. Né? Tem gente que prefere, como eu te falei, grudar as coisas na parede, fazer, como eu falo ali, um quadro CSI, né? Ligando ali as Os pessoas, eu digo, pontinhos. parece quadro de procurados, né? Porque você vai ligando ali as provas e colocando esse aqui com esse aqui com esse. Eu gosto de fazer esse quadro assim, entendeu? Mas cada um tem o seu jeito e tem que ser o que é melhor para cada um. E acho que a gente tem que aceitar isso, né? Não vale criticar, é o que é melhor para cada um, que cada um se sente mais à vontade para fazer, mais confortável, né? Concordo. Eu acho que no final, se for criticar alguma coisa, que seja a obra e que seja uma crítica construtiva, né? Não um processo. O Não, processo é sim, de com cada certeza. pessoa. Isso. E agora, né, a gente falou aí, acho que a gente focou até um pouco no Através do Tempo, mas a gente tem a série de vampiros em andamento, né? E para quem não leu o primeiro livro, que é Vampiros Origem, o que a pessoa pode esperar dessa obra? Porque a gente tem aí muita coisa de vampiro no mundo. Gente, eu sempre quis escrever uma coisa de vampiro, né? Desde lá dos 14 anos, Desde né? os 14. A frustrada que não escreveu. Então, o que acontece? Justamente porque tem muita coisa de vampiro, né? E aí, eu li Crepúsculo, né? Mas assim, eu gosto de Crepúsculo, não vou falar mal de Crepúsculo, não. Não vou Eu falar nunca mal. li, mas eu acho um clássico já. Os filmes já Eu são li clássicos também. Crepúsculo, mas assim, eu gosto do livro Crepúsculo, o primeiro livro, tá? Gosto, li 2 vezes esse livro, gosto desse livro, entendeu? Tá, vamos falar que tem ali uma relação abusiva, vai se falar tudo isso, tá bom, tudo bem. Mas guardadas as proporções, os problemas e tudo mais, o vampiro que brilha e né? Faz muitos anos que eu li Crepúsculo, na época quando eu gostei. Então, o que acontece? Mas eu sempre quis escrever um livro de vampiro, né? Mas de vampiro clássico, né? Vampiro à la Bram Stoker, aquela coisa assim, né?
Um vampiro que suga mesmo sangue, que mata pessoas. Eu gosto desse vampiro, né? Então, assim, um livro que eu amo de paixão, que assim, que sempre me inspirou em relação a vampiro, é A Hora do Vampiro, do Stephen King, né? Cara, eu sou fascinada por esse livro. Para mim, é um dos melhores livros de Stephen King, embora ninguém dê nada por ele, mas eu sou louca por esse livro. E aí eu sempre quis escrever um livro assim, né? Não igual o Stephen King, né? Quem sou eu? Mas um livro que mexesse com as pessoas em relação ao vampiro, né? Mas eu sou romancista, eu não sou escritora de suspense e terror, né? Aham. Então, o que acontece? O que as pessoas podem esperar de Vampiros Origem? É o que não está dizendo. Uma história que narra o que seria a origem dos vampiros, bem diferente do que a gente já viu por aí, né? Então, tem uma mistura ali de vampiro clássico, o vampiro que realmente hipnotiza, o vampiro sensual, o vampiro que, né, gosta da sensualidade, da sexualidade, vampiro que suga sangue, que mata por prazer, né? Tem uma influência também de RPG, que eu joguei muito RPG, Vampiros à Máscara, joguei demais, né? Então, vai ter essa influência, principalmente na questão dos clãs de vampiros que existem ali no livro, né? E vai ter romance, e vai ter triângulo amoroso, porque eu amo o triângulo amoroso, né? Então, e vai ter, claro, que não pode faltar, que eu vou tentar levar o máximo que eu puder dentro da história, é um mistério, né? Um mistério ali envolvendo o triângulo amoroso, né? Eu publiquei esse livro em 2017 e agora a gente está em 2023, não publiquei do segundo. Meio George Martin, né? Que demora um pouco para publicar Guerra dos Tronos. Eu tô parecendo ele, gente, que horror. Todo mundo critica o pobre do homem. Né? Esse daí não teve planejamento para fazer a série dele. Vale dizer que para ele ainda é mais fácil que ele deve ganhar rios de dinheiro, né? Com certeza. Ele está ganhando dinheiro até agora com os direitos autorais, né? De tudo que fazem Game of Thrones, né? Não é a Natasha Lawrence aqui, pobre coitada. Mas o que acontece? Na verdade, não foi nem porque eu quis, não foi planejado parar, não. Né? Foi porque teve a pandemia, né? Teve o doutorado, e para gente que trabalha com educação, com escola, com tudo isso, essa coisa da pandemia foi muito problemática, muito complicada. E realmente eu acabei dando uma parada com tudo, até com as redes sociais. Você tem uma ideia, Gui, com as redes sociais, né? Que eu voltei agora esse ano, eu voltei agora em setembro desse ano. Eu estava completamente sumida das redes sociais, entendeu? Porque assim, o trabalho, o doutorado me absorveram completamente, né? Então eu voltei a divulgar meu trabalho agora, né? Então, com certeza vai sair agora a continuação. E vai direto a continuação. Porque os leitores não param de mandar mensagem. Não, eu acho importante isso que você falou, né? Do mestrado, da pandemia, de tudo que acontece nas nossas vidas, porque a gente que está fazendo esse trabalho, né? Eu tô agora com esse podcast, que não é meu trabalho, eu não ganho dinheiro com isso, né? Eu tenho meu trabalho à parte, você provavelmente tem seu trabalho à parte, né? A gente tem que ter cabeça e tempo para fazer as coisas, né? E acho que é importante destacar isso, que nem sempre a gente tem cabeça e tempo. Então, paciência com quem está tentando criar alguma coisa, que é difícil mesmo, né? Mas, aproveitando o gancho, você já tem uma data de estreia de Vampiros Paixão? Como que tá essa questão? No ritmo que está com a equipe aqui, eu tenho uma equipe, né? Que trabalha comigo desde o início, né? Que é a equipe de revisão, capa e tudo mais. É a mesma equipe desde sempre, que não me abandona, não permito. Em fevereiro de 2024, tudo certo. Porque então aí tá logo aí, pô. Tá logo aí. Porque a gente já tá terminando, né? São 10 capítulos. Eu tô terminando agora o capítulo 7, né?
E aí a gente vai fazer, aí eu vou reler tudo para ver se está tudo bem, porque eu termino de escrever o livro, eu releio todo o livro, né? Porque geralmente eu escrevo assim, na doida. Vou escrevendo e tal. Aí depois eu releio, né, para ver, não, deixa eu ver se tá tudo certo, se as falas estão legais. Aí eu faço a minha primeira revisão para ver se o texto está de acordo com aquilo que eu planejei. Aí eu mando para o meu fiel revisor, né, para ele brigar comigo, dizer, meu Deus, isso daqui não tinha nessa época, você tá louca, tira essa palavra daqui. Aí ele é assim, né? Ainda passa coisa, mesmo sendo historiadora, porque ele também é, Normal, né? pô, lógico. Ele é historiador, teólogo, editor, ele é tudo. E aí ele vai, não dá. Que demais. Aí ele revisa e aí a gente chega a um acordo e aí publica o livro. Então, no ritmo que tá, como já estamos no capítulo 7, indo pro 8, fevereiro vai dar tudo certo, no carnaval, todo mundo vai estar com seu livro, curtindo o carnaval com o livro. Vampiros 2 aí, paixão, né? Aí, ó, como é que já vem? Vampiros, paixão. Então, entre uma folha e outra, vamos ler o Não é livro. amor, é paixão, um negócio mais intenso, né? E isso até me puxa uma pergunta, Natasha, que esses dias aí tava rolando a polêmica no Threads, né, sobre ter ou não partes eróticas nos livros, né? Sim. Os livros de vampiros que você escreve ou através do tempo tem alguma parte erótica? Como que é isso pra você na sua visão? Tem parte erótica. Eu acho que faz parte da vida. Começa por aí, né? A vida começa aí. Tem que ter, entendeu? Eu gosto, um monte de gente gosta, né? Então, não classifico os meus livros como hot, meus livros não são hot, tá? Não são hot porque eles não são baseados nisso, né? As cenas de sexo acontecem naturalmente lá entre os personagens e aí tem uma descrição da cena de sexo. Não é para assim, a cena de sexo não para assim, eles se beijaram e dormiram a noite juntos. Não, vai ter a descrição da cena de sexo, sim, às vezes uma descrição mais romântica, às vezes uma pegada mais forte, né? Agora que a gente está falando de vampiros, tem uma pegada bem mais forte, certo? Nesse segundo livro, Paixão, né? Então vai ter uma pegada muito mais forte, mas tem sim, e eu acho que não tem nada demais isso, eu acho que tá ali. Esse tipo de coisa sempre existiu desde muito tempo, muitos autores do século XIX, XX, sempre colocaram Sim. cenas de sexo nos seus livros, entendeu? Agora, como eu estou dizendo, meus livros não são hot, então se você for comprar um livro meu esperando que só vai ter isso, não vai ter só isso, né? O desenrolar natural de uma cena, certo? Muito bom. E uma última pergunta sobre o livro de vampiros, sobre a série de vampiros. Eles brilham no sol? Não, eles são vampiros clássicos. Só pra não restar dúvida pra ninguém. Eles não brilham no sol, nem no escuro. Eles são vampiros clássicos, por favor. Eles perdem a força no sol. Muito bom. A la Bram Stoker. E, e a gente falou bastante aqui, né, de como você começou, das suas obras e tal. Mas, na sua visão, como é ser uma autora independente no Brasil? Ser escritor no Brasil é muito complicado, né? Então, assim, se você consegue uma publicação numa grande editora, né? O pessoal chama de grande editora, não dá para viver só do direito autoral do livro. É um grande escritor, pensa aí num grande escritor brasileiro do momento, né? Você vê que ele está o tempo todo aparecendo nas mídias sociais, fazendo palestra, indo para a feira, fazendo campanha publicitária, né? Ou seja, ele não vive só do seu direito autoral do livro, porque não dá, não dá. Geralmente, o direito autoral de um livro é 10%. Coloca 10% em cima de um livro que ele vende, não é muita coisa. De fato. Isso.
E aí, o que, que acontece? Ele precisa trabalhar muito mais, escrever para um jornal, para uma revista, como eu estou dizendo, fazer palestras. Muitos escritores hoje que são famosos, eles são professores universitários, certo? Então, assim, ser escritor no Brasil não é uma tarefa fácil. Pronto, escritor grande. Então, se já para o escritor grande não é fácil, Aí que vem a parte pronto, difícil. aí você vê para o escritor independente, né? Assim, eu gosto, eu já tive algumas propostas para algumas editoras, né? Dessas pequenas, né? Que não são exatamente editoras, são essas empresas que fazem serviços editoriais, né? Uhum. Porque uma editora mesmo, ela tem um ramo específico no mercado, ela trabalha só com aquele gênero e aquele gênero ela tem aquela coisa marcada. Essas menores, a gente vê que elas atendem tudo quanto é gênero, né? Então acabam que elas fazem serviços editoriais. Então eu já tive convite para lançar livro grátis, gratuito, sem pagar nada por elas, né? Mas eu não quis, eu não aceitei, porque eu gosto de trabalhar desse jeito, independente, bem independente mesmo. Eu gosto de fazer as coisas no meu ritmo, do meu jeito, né? Fazer a minha própria publicidade e tudo mais. Mas, assim, é difícil, sim. É desanimador, sim. Principalmente por quê? Porque quando o autor independente está começando, geralmente ele não tem dinheiro para ele investir, né? E isso desanima muito ele, porque como ele não tem o dinheiro para investir numa boa revisão, né? A primeira coisa, uma boa revisão, muita gente vai criticar o livro dele porque o livro dele não está muito bem escrito. Às vezes está bem escrito, a história é muito boa, mas faltou ali refinar a revisão, né? Outra coisa que desmotiva muito o escritor iniciante, independente, é que ele, além de escrever, ele tem que fazer o próprio marketing, né? E o tempo que ele poderia estar escrevendo, ele está fazendo o próprio marketing. E ele não tem dinheiro para pagar alguém para fazer o marketing para ele. Entendeu? E isso também desmotiva muito. Então, esses fatores acabam fazendo muita gente parar, muita gente não começar, entendeu? Muita gente acaba aceitando esses contratos com essas editoras e pagando alguns valores para poder ter alguns livros físicos, né? Sim. Para poder vender um pouco mais, né? Então, realmente é bem difícil mesmo, é bem difícil, mas para mim, especificamente para mim, né? É muito prazeroso, porque eu tenho um contato muito grande com os meus leitores desde que eu comecei, né? Então, faz 8 anos, vai fazer 9 que eu comecei, desde o meu primeiro livro. Sempre tive um contato muito grande com todos os meus leitores. Eles me mandam muitas mensagens, a gente troca dicas. Tem coisas que estão nos livros que foram os leitores que pediram, tem gente que não sabe, são os leitores. Olha só. Coisas que estão lá que eles falaram assim, você pode colocar isso no próximo livro? Olha, dá para colocar no enredo, eu vou fazer. Que Então, tem legal. coisas que foram pedidas pelos leitores. E tem gente que não sabe disso, né? E eles mandam mensagem, mandam e-mail, agradecem, ficou ótimo, bacana, não sei o quê. Né? Então, a gente troca muita ideia, porque é um retorno muito legal. Eu escrevo justamente por isso, né? Eu não escrevo pensando, né? O que seria maravilhoso, não vou dizer que eu queria ir, porque eu não queria isso. Eu não escrevo pensando em reconhecimento financeiro, né? Porque desde o momento que eu comecei a escrever, eu sabia que eu não ia ter esse reconhecimento financeiro rápido, não. E isso também desencoraja muito. Uhum. A pessoa que não pesquisa muito o mercado, ela acha que ela vai escrever um livro, vai fazer o seu marketing rápido, vai ter retorno financeiro. Não vai, não vai. É muito difícil ter esse retorno financeiro rápido, porque, gente, é um mercado enorme, Sim. né? E você é só mais um no meio da multidão, como, né? Para até você fazer alguém comprar o seu livro. Então, assim,
eu não escrevo pensando nesse retorno financeiro. Eu escrevo por diversão. É como eu digo, por que você escreve? Eu escrevo as histórias que eu gostaria de ler, entendeu? É por isso que eu escrevo, né? Eu sempre digo isso. Era o meu slogan no início, eu escrevo as histórias que eu gostaria de ler. E nesse processo, eu acho que tem pessoas que gostariam de ler essas histórias também. Quem sabe um dia eu me torno uma escritora famosa, né? Mas isso aí é uma consequência, entendeu? Eu não estou esperando por isso, assim, isso seria uma consequência, certo? Mas realmente é muito difícil ser um escritor independente no Brasil. Na verdade, é difícil ser escritor no Brasil, onde as pessoas não valorizam a cultura brasileira, onde as pessoas não leem como se fala, a taxa de leitura é muito pouca, né, onde os livros são muito caros ainda, né, são muito caros se você comparar com outros países, os impostos são muito altos, né, então tem uma série de coisas que dificulta realmente a vida do escritor no Brasil, certo? Total, mas o que eu acho, assim, eu tô descobrindo muitas pessoas autoras, né, nessa trajetória aqui do podcast, o que eu acho mais incrível é que as pessoas reclamam muito, né, principalmente no cinema, que as histórias brasileiras não tem uma história de terror brasileira legal, não tem uma história de fantasia brasileira legal. Mentira, tem sim. Você só não tá sabendo procurar, né? Eu acho que é isso que talvez ainda falte, mesmo o público que lê muito no Brasil, que você falou, a taxa de leitura de fato é baixa, mas tem um pessoal que lê bastante, falta eles também descobrirem esse mercado nosso, né? Parar de olhar um pouco para fora e talvez olhar um pouco mais para dentro e fora dos grandes holofotes, né? Que aí sim você vai achar um monte de gente escrevendo muita coisa legal. Mas, enfim, muito legal ter esse seu ponto de vista e eu acho que é um caminho muito certo você escrever porque você gosta e não você escrever porque você quer dinheiro, porque acho que quase nada na vida dá para você fazer por querer dinheiro, porque mesmo que você consiga não vai ser tão legal, né? Mas que a Verdade. partir de agora, né? Você falou que provavelmente em fevereiro tem um novo livro sendo lançado, mas a partir de agora, o que as pessoas podem esperar da sua obra? Então, para o próximo livro, Fortes Emoções, né? Muitas emoções mesmo no próximo livro. A personagem principal, que é a Kalena, ela é uma female rage, né? Porque ela é uma raiva feminina em pessoa, e isso vai ficar mais evidente no segundo livro. E aí eu vou dar continuidade à sequência da série dos vampiros, né? Os leitores não entenderam o que é uma trilogia. Mas assim, eu falo isso com muito prazer. Eles não entenderem que é uma trilogia com muito prazer, porque isso significa que eles gostaram, né? Porque até hoje eu ainda recebo muitas mensagens perguntando quando é que vai ter uma continuação da trilogia. Gente, a trilogia acabou, a trilogia através do tempo. O que eu posso fazer é escrever alguns extras, né? Como tem um extra que é o Angel, né? Sim. Então, os leitores podem esperar também alguns extras da trilogia, tá? Já tá organizado também. Na verdade, Gui, vou ser muito sincera com você. Contando com os livros da série dos vampiros, eu tenho já ideia para 14 livros, Olha só, tá? muita coisa. Isso. Inclusive para livros que não são séries, que não são livros individuais, livros únicos, né? Assim, livros que é um volume só, né? Leu, acabou, pronto, né? Então tem aí muitas coisas para a gente falar sobre. Eu quero falar sobre Filme do Reis, eu quero falar sobre essa questão de traição, eu ainda quero falar sobre questão de aborto, questão de gravidez. Então, tem muita coisa, muitos temas atuais que eu discuto também nessas obras de ficção, né, de fantasia, que eu não posso deixar de falar enquanto cientista social Muito bom, muito e bom. feminista. E a gente recebeu uma pergunta no Threads também, que é interessante, acho que também para saber o que as pessoas podem esperar das suas obras, que foi do Underline a Soares Underline. Ah, A pessoa até te chamou de Maro, né? Você até agradeceu. E ela perguntou quais
são suas inspirações sobre autores e sobre outros tipos de obras, música, filmes, outros livros? Onde que você busca essas inspirações? Você já falou um pouquinho, mas acho que vale Sim, retomar. sim. Assim, música. Eu escrevo ouvindo música, né? Então, por exemplo, principalmente as cenas mais importantes, eu tenho que colocar alguma música para escrever como se fosse a trilha sonora, né? Então tem uma cena, por exemplo, no Vampiros Origem, né? Vou falar porque esse já foi lançado. Vampiros Origem, que é o Tizir Dizan. Eu adoro nome difícil, né? O pessoal fala, meu Deus, ela sempre coloca nome difícil daquele que a gente não consegue ler, né? Falar, pula o nome do personagem. Então, o Tizir Dizan tá lutando contra o Samael, né? Lá no Reino dos Anjos. Então, aí eu tenho que colocar um rock, assim, sabe? Aquela pá, bateção de espada, né? Fogo, eles voando, sangrando, um arranca as asas do outro, joga no chão, aquela coisa. Então, a música, para mim, é isso, né? Eu coloco a música para me inspirar naquele momento, assim, né? Eu gosto muito disso. É... Os autores em si, tem duas coisas nos autores, né? Os autores que eu uso como fonte, né? Como eu te falei, né? O autor que eu vou lá, por exemplo, no livro 2 do Trilogia Através do Tempo, né? Que é Por Todo Infinito, eu fiz uma mistura ali das ideias, né, das teorias de origem do universo e da vida, né, na Terra. Então peguei tudo que tem, inclusive lendas, né, lendas indígenas de várias etnias e tudo mais, lendas mesopotâmicas, Bíblia, um monte de coisa, fora as teorias científicas, e misturei tudo, né? E aí são coisas que eu peguei de autores de referência, né? Aham. Por exemplo, na parte científica eu peguei Carl Sagan, eu peguei o Stephen Hawking, né? Então, tem esses autores que me ajudam com a teoria, com a parte científica, com a parte mais de referência, né? Então, eu uso eles para estudar. E tem os autores da literatura, que eu uso realmente assim, para me inspirar como leitora mesmo, né? Por exemplo, eu te falei do Stephen King, né? Que eu gostaria, nossa, é um livro de vampiro que eu me inspiro, que eu gostaria de um vampiro assim, que é um vampiro clássico. Eu falei aqui do Bram Stoker, que é um vampiro Sim. clássico, né? Eu gosto muito, não sei se é um defeito, se é um trauma, não sei o que é, de uma outra vida, de, sei lá, alguma coisa. Mas eu sou louca, 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 não perco uma história que tem, um livro, uma história, um filme, o que seja, de história de amor triste, sofrida, sabe? De Romeu e Julieta, daí para pior, Quanto assim. mais dramático, melhor. Eu amo, 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 sabe? Romeu e Julieta, Amor de Perdição, essas coisas assim, bem. Então, assim, eu sou louca por isso. Quanto mais difícil para mim, mais sofrido, pior. E eu não sei nem te explicar por quê, mas eu gosto demais. Então, eu me inspiro também muito nesses autores, né? Eu gosto muito dessas coisas assim, entendeu? Agora, por exemplo, tem autores, por exemplo, Carlos Ruiz Zafón, espanhol, né? Eu gosto muito da forma como ele faz os diálogos dos personagens. Ele morreu recentemente Aham. e os diálogos dos personagens. E eu sempre, quando eu estou em dúvida de como fazer um diálogo de um personagem, eu lembro dos diálogos que ele escreve. Eu acho muito bom, muito boa a maneira como ele escreve diálogos. Então, é muito assim, entendeu? Muito Cada um eu autor pego você uma pega uma coisa, outro eu coisa. pego do outro, porque a gente lê muito também. O escritor tem muito isso. Se ele não lê, ler tanto outros escritores, né, do universo dele, né, quanto estudar a própria noção de escrita, mercado editorial, né, estudar literatura e tudo mais, ele não vai para frente, ele vai empacar, porque precisa estudar muito também, entendeu? Sim.
Perfeito. E a gente está chegando no final desse papo incrível. Eu queria mencionar para quem está ouvindo a gente que eu vou deixar os links para acompanhar o seu trabalho na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. E eu gostaria de saber se você tem algum último recado para quem está ouvindo a gente. Eu tenho. Tenho um recado. Primeiro eu quero. Eu tenho dois recados. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que me segue, a todos os leitores e leitoras, certo? Por estar sempre acompanhando o trabalho, mandando mensagem. Eu sou muito grata por todo o carinho, por toda a atenção. E outro recado é para os escritores independentes, iniciantes, que eu sei que é muito difícil, muito complicado, mas que vocês não devem desistir, que às vezes a gente pode até parar, dar uma pausa, refletir, né? Talvez mudar um pouco a estratégia, mas se é uma coisa que você realmente curte, gosta, tem prazer de fazer, não desista do seu sonho, da sua vontade, vá com mais calma, mas siga em frente, entendeu? E agradecer também, Guigo, você pela oportunidade aqui nos Páginas Livres, certo? Muito obrigada por poder falar um pouquinho mais do meu trabalho, poder falar um pouquinho mais sobre a escrita independente, para as pessoas me conhecerem também um pouco mais. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço e até a próxima. Tchau, tchau. You know, man.